Tá. Olá, sejam bem-vindos a mais um Nexus Podcast. Nós queremos agradecer a audiência de vocês. Sabemos que estamos recebendo vários comentários, né? Tanto no particular, no privado, quanto com outras pessoas pessoalmente. E a gente quer agradecer muito a adesão de vocês. A gente vê as pessoas compartilhando nos grupos aí os nossos links. Isso é muito gratificante para nós que estamos aqui. Eu sou a Elise Lacerda, apresentadora, e apresento esse podcast juntamente com meu esposo Edson. Olá, bem-vindos mais uma vez aí a mais um bate-papo. Como a Elise falou, a gente sempre tem trago aqui alguns convidados numa roda de conversa bem descontraída, para a gente falar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dos nossos convidados e a gente aprender também um pouquinho na jornada deles. E a gente sempre dá alguns recadinhos no início, então a gente, durante o início aqui, fica as redes sociais da igreja. Então, você que ainda não se inscreveu, aproveite aqui o link que a gente deixa para você estar acompanhando aí as atividades da nossa igreja. E durante todo o podcast a gente deixa um QR Codezinho aí na tela também, que está ligado diretamente à conta da nossa igreja. E como a gente sempre fala, a gente tem uma despesa para a gente estar dando aqui um material de qualidade, com imagem, com som para você. Então, que você também seja aí um ofertante, um contribuinte para que esse ministério possa dar continuidade, né? Então, sem mais delongas, né, Elise? Vamos apresentar os nossos convidados? É isso aí. Nós temos aqui hoje nossos queridos pastor André Nascimento e nossa querida Liliane Nascimento. Eles estão aqui também hoje pelo nosso convite e nós estamos muito agradecidos por vocês estarem aqui conosco e nós vamos bater um bate-papo muito legal hoje. Tá bom? Tá bom. Então, vou deixar eles se apresentarem, né? Isso. Pode começar pelo pastor. Isso. Eu sou André Nascimento, sou casado com Liliane há 31 anos, temos 3 filhos, Liciane, que tem 31, o Alan, que tem 29, a Ana Beatriz, que tem 24. Né? Temos 4 netos, a Ana Luísa, que tem 13, a Alice, que tem 7, o Bernardo, que tem 4 e a Zoe, que fez 2. Né? Essa é a nossa família. Família grande. De verdade. Sim, eu sou Liliane, casada com o André, tendo todos esses netos, filhos, mas eu acho que, além disso, aquela que conheceu Jesus com 6 anos de idade, como pai. Tá certo. Quer perguntar? Pode começar. Então, para a gente conhecer um pouquinho, né, assim, para a gente contextualizar um pouquinho, esse casal é um casal muito querido, é um casal que a gente teve a oportunidade recentemente de estar junto lá nos retiros de homens e mulheres. Foi um final de semana muito abençoado. De alguma forma, a nossa igreja da Pauliceia se conectou recentemente com a 23ª associação e daí por diante a gente tem tido bastante atividades que a gente está sempre se encontrando, né? Enquanto Ministério de Louvor da Pauliceia, apoiando alguns eventos da denominação. Tivemos relativamente pouco tempo também na igreja deles, lá dando um apoio com o Ministério de Louvor, numa programação. E depois desse momento que a gente passou um final de semana junto, lá conversando um pouco, a gente fez o convite para que ele estivesse aqui conosco, batendo um papo, porque ele tem bastantes histórias interessantes para contribuir com a gente. Então, queria que vocês conversassem um pouquinho sobre a história de conversão, né? Como é que foi? Nasceram no lar cristão ou não? Foi no meio do caminho? Para quem... Acho melhor, a conversão dela foi mais cedo que a minha, né? Então vai a dela. E a minha é em decorrência da dela. Então tem uma... Eu não sabia que tinha esse link, então começa por ela. Sim, eu me chamo Liliane. A minha mãe e meu pai se separaram muito cedo. E assim, eu tinha na esquina da minha casa uma igreja. E essa igreja, ela fazia sempre a escola dominical. Nessa escola dominical tinha café da manhã. E lá tinha pão, leite. E na minha casa só tinha café e farinha durante a semana toda.
E aí um dia eu passei na porta dessa igreja e fui convidada a tomar um café com as crianças, porque a parte que ficavam as crianças era uma varanda cheia de grade. Então a gente passava e via as crianças ali tomando café. Aí um dia eu estava passando e uma irmã me convidou para que eu fosse tomar café com aquelas crianças. E eu entrei naquela igreja. Só que eu comecei a ir todo domingo para a igreja por conta do pão do leite, para mim poder comer naquela igreja. Só que quando eu cheguei lá, eu me deparei com crianças com pai e mãe, porque isso é muito normal dentro das igrejas. Você olhar uma criança que tem um pai e uma mãe. E eu não, eu só tinha mãe. E aquilo me trazia muita raiva, sabe? Quando eu vi uma criança que tinha pai, isso me trazia ira. O que eu fazia na igreja? Eu batia em todas as crianças da igreja. Todas. Você foi a criança que deu trabalho para as tias, né? Exatamente. Do Ministério Infantil. E olha que ela é calma, eu olho para você e falo assim, como Jesus transforma. E aí eu chegava ali, eu batia naquelas crianças, e um dia a tia perguntou para mim, e eu batia muito na filha dessa tia. E aí a filha dessa tia, um dia essa tia falou assim para mim, por que você bate nas crianças? E aí eu peguei e falei para ela que eu batia porque eu não tinha pai. E aí ela pegou e falou assim para mim, eu vou te apresentar um pai. Aí eu peguei e falei assim, pai? Ela pegou a Bíblia e abriu a Bíblia para mim e deu para mim assim, mesmo que teu pai, tua mãe esqueça de ti, eu jamais me esquecerei de ti. E ela leu isso para mim e falou assim para mim, sabe quem fala isso para você? É Deus. E ele fez uma coisa por você. E começou a me apresentar quem era Jesus. E aí ela falou assim, ele pegou o único filho dele. Deu para sofrer tudo isso aqui por amor a você. E eu lembro que quando ela chegou no meio da história da crucificação, ela pega um copo de vinagre, isso foi se levando meses. E eu batendo ainda nas crianças. É um processo. Eu ainda não tinha parado de bater nas crianças. E ela um dia chegou para mim com um copo de vinagre, botou em cima da mesa e falou assim para mim, você tá com sede? Porque a gente chegava lá, ficava pulando, brincando, dançando, tudo. Aí eu, sim. Ela, você imagina se te desse isso aqui para beber? Aí quando ela veio e me deu o copo de vinagre, que eu botei a língua no vinagre, eu, ai, que coisa ruim. Ela, pois é, mas deram isso para Jesus. E ele bebeu isso por amor a você. Quando ela acabou de falar isso para mim, eu estava chorando. Porque eu falei assim, eu me senti uma pessoa amada. E amada por um pai que deu um filho para tomar um vinagre, para me salvar. Uhum. E eu estava ali, porque ele me amava. E aí ela falou assim para mim, vou te ensinar uma coisa. Todas as dificuldades que você tiver na sua vida, você vai olhar para o céu e vai gritar assim, pai, a tia Márcia falou que tu era o meu pai. Me socorre e me salva. E eu saí dali. E naquele momento, assim, eu era filhas de pais separados, então eu tinha padrasto. E eu sofria um abuso. E nesse dia eu falei isso para Deus, sabe? E aí Deus levantou a minha tia para que me salvasse de algo que eu estava passando. E naquele dia em diante eu passei a entender que o meu pai vivia e que ele ouvia, sabe? E eu fui criada dentro da igreja, mesmo não tendo uma família crente. E aí eu me tornei adolescente, jovem. E é aquela história que quando a gente se torna jovem, a gente quer fazer tudo que os amigos fazem. E eu tinha me convertido nessa igreja, essa igreja não se usava calça comprida. Não podia. E eu gostava muito de calça comprida, porque minha mãe não era evangélica,
E ela sempre comprava short, calça comprida, e às vezes eu chegava na porta da igreja, as irmãs trocavam a minha roupa, levavam roupa para mim poder estar dentro dos cultos, para não ficar desigual das meninas que estavam na igreja. E aí eu pegava, trocava de roupa, mas eu gostava da calça e da bermuda. E assim, fui crescendo. Teve um momento que eu só ia à igreja aos domingos. Domingo, eu tinha que estar na igreja, de manhã e de noite, porque eu tinha que agradecer o meu pai, porque me deu uma semana. Mas não nos quadros de membros da igreja. E aí, André, conta a sua história. Que foi a partir daí. Eu já adolescente, eu ficava olhando a Liliane, que a gente morava no mesmo bairro, eu ficava fitando a Liliane de longe, sabe? Eu conhecia a Liliane de vista, mas a Liliane nunca tinha me visto. Eu acho que é porque ela era muito bonita e eu era feinho, sabe? E aí a gente teve a oportunidade de ir numa excursão. Sim. E essa excursão era para 2 ônibus e só apareceu um ônibus. Uhum. E aí na volta, todo mundo muito cansado, era uma praia, Arraial do Cabo. Essa viagem é um pouquinho longa, né? Umas E 2 horas. no retorno a Liliane queria o assento, porque o ônibus dela foi o que faltou. E aí eu falei, tudo bem. E aí eu forcei, assim, uma relação com ela. E aí os amigos eram comuns, os nossos amigos, e aí aconteceu de eu beijá-la, né? E a gente tinha muitos amigos em comum. Sim. Muitos amigos em comum. E esses amigos foram esses que proporcionaram a nossa aproximação depois do fim da viagem. E eu comecei a ir atrás dela e ela não dava muita confiança não, sabe? Fazendo de difícil. E um dia ela perguntou pra mim, o que eu sou sua? Eu falei, namorada, é claro. E a partir daquele dia a gente começou a namorar de verdade. E eu escondia da Liliane uma coisa, que eu só falei pra ela depois que ela já estava apaixonada por mim. Porque a família dela, nessa ocasião, já era crente. A avó dela era muito... Família não, minha muito, avó e meu tio, né? muito religiosa, a avó dela, muito crente. Da Assembleia de Deus. E a avó dela nem dirigia a palavra a mim, por eu não ser crente. Então eu me recolhi a minha insignificância ali e fiquei muito na defensiva, né? E aí eu não falava nada sobre mim. E a Liliane começou a perceber que todas as sextas-feiras eu não aparecia. E isso um mês, 2 meses de namoro. E aí chamou a atenção dela. Ela perguntou, por que você não aparece às sextas? Eu sempre percebo que às sextas você some. E ela estava tomando um copo de refresco de maracujá e tinha uma pedra de gelo dentro do refresco. E eu falei assim para ela, qual é a sua religião? Eu já sabia. Ela, você sabe, eu sou evangélica, eu vou à igreja, eu acredito num Deus vivo. Eu falei, pois é, você... E ela, mas por que você está perguntando sobre religião se eu estou falando sobre a sexta-feira? Eu falei, pois é, você nunca perguntou qual é a minha religião. E nisso ela fez exatamente esse movimento, levou o copo à boca. E quando ela leva o copo à boca, o gelo vem e eu falo, eu sou espírita. E o gelo entala na garganta da Liliane. E eu vejo os olhos da Liliane ficarem cheios d'água. Eu não sabia se era pelo desespero ou se era o gelo. Como assim? Não, aí no momento que o gelo assim entalou na minha garganta, eu comecei a falar assim, Deus, o que tu tá fazendo comigo? Deus, tu me deixou me apaixonar por uma pessoa espírita. E aí o que eu vou fazer com essa pessoa?
E aí Não é essa pessoa para mim. Uhum. Liliane Eu tentou sempre culpar tive Deus, uma né? promessa que eu ia casar com um pastor, não com um espírita. Só que Deus não contou que ia começar lá no início, né? Desde a conversão. E aí, assim, naquele dia a gente teve uma conversa muito estranha. Pra ela, pra mim não. Sim. Porque ela falou que, você não conhece a palavra, você não conhece o evangelho. Eu falei, conheço. Lá onde eu vim, e era berço. Toda a minha família era espírita de nascedouro. Com 1 ano de idade, eu fui batizado no espiritismo. E aí eu falei pra ela, não, lá antes de as coisas acontecerem, meu tio abre e lê e prega. Ela falou, não acredito. Não, a gente não faz o mal. E a gente não faz o mal. Enfim, A gente só faz o bem. a gente entrou num acordo. E qual era o acordo? Eu falei assim pra ela, eu vou te apresentar a minha religião e você me apresenta a sua religião, Liliane. Não. Você vai me apresentar a sua religião e eu vou te apresentar o meu Deus. Falei, feito. Sexta-feira a gente vai lá. Domingo a gente vai na igreja. Só que a Liliane não imaginava que a minha relação com o espiritismo era extremamente profunda. Eu ficava incorporado durante a noite toda. Então, quando a Liliane vai numa sexta-feira, que foi a sexta-feira mais desafiadora da vida dela, ela vai Imagino. e ela entra. E ela vê aquela cena. Eu me vestindo de branco, botando o guia no pescoço e entrando, né? E aí começam as canções e a Liliane me vendo acontecendo tudo aquilo. Assim, quando eu cheguei na porta do centro, eu olhei aquilo e falei assim, eu vou ser morta pelo diabo. Deus, eu sei que eu não fiz nada certo, mas não deixa o diabo me matar, não. Porque eu nunca tinha entrado num centro espírita. E aí eu lembro que quando eu passei da porta daquele centro, o peso espiritual, a gente quando consegue entender um pouco mais de quem é Deus, a gente sabe que existe 2 mundos. Uhum. É um mundo físico que a gente vive e um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, quando você tem um pouco de sensibilidade, você sente o peso. Então era um peso muito grande para mim entrar ali naquele local. E eu entrei com muito medo. De verdade, sabe? Eu tinha muito medo. E eu fui entrando e falando, Deus me guarda. Deus, olha, tu é meu pai, tu não vai me deixar aqui não. Tu não vai me deixar o inimigo me matar não, porque ele vai me matar. Eu tô entrando no terreiro do inimigo. E entrei, gente. E assim, sentei no último banco do centro. E a minha sogra do meu lado. E quando eu entrei, que eu sentei no último banco, o André começou a tentar me convencer que aquilo ali era bom. E eu falava assim para ele, olha, André, a Bíblia me diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E se eu não estiver dentro de uma igreja e pedindo um único Deus que eu entendo que é vivo, eu vou roubar, matar e destruir. Aí ele, não, você está equivocada, tu não conhece. O meu tio, ele lê a Bíblia, ele fala da Bíblia. E assim, ele leu a Bíblia, ele pregou, ele falou de Paulo. E eu fui surpresa, né? Ficando assustada com aquilo. Eu me assustei, de verdade, sabe? E aí quando eu vi ele abrindo a Bíblia, pregando, falando de Paulo, e falando com tanta certeza, e com coerência, e com conhecimento. Ele não falou qualquer coisa, sabe, Edinho? E eu falei isso pro André, eu falei assim, muito crente devia vir dentro de um centro espírita, entender que às vezes eles têm mais zelo do que a gente, porque ele teve um cuidado. E aí quando ele acabou de pregar aquilo, sabe, eu fiquei assustada, eu falei, que é isso? O que eu estou participando? Eu sempre fui muito medrosa de qualquer mudança. E nisso que ele começou a falar de Paulo, acabou aquilo ali, aí começou a gira lá do centro,
E aí as pessoas foram incorporando. E o André também, por sua vez. E eu ali naquele cantinho, de repente, uma pessoa incorporada chega para mim e fala assim: moça, vem aqui que eu vou contar o seu futuro. E aí a minha sogra estava do meu lado, a minha sogra pega e fala assim: vai lá para ouvir o seu futuro. E eu peguei, olhei para a cara da minha sogra, olhei para a cara daquela pessoa que estava ali incorporada e falei assim: o meu futuro pertence ao meu pai. E todo dia ele me revela. Eu não preciso te ouvir. E eu sentei ali e fiquei. Aí minha sogra: você não vai. Eu falei: não me encanta. Porque meu pai todo dia ele me diz o meu futuro. E durante 3 vezes, no máximo, a Liliane foi comigo. 3 sextas-feiras. Até que teve a sexta-feira fatídica. Só que eu ia para o centro espírita na sexta. E no domingo a ele gente tinha ia que ir para a igreja comigo. Uhum. Aí ele ia para a igreja de manhã e de noite. Porque o centro espírita começava às 7, 8 horas e até 2, 3 horas da manhã o culto não, nos horários, então ele tinha que cumprir os mesmos horários. E eu lembro que quando eu chegava na porta da igreja, eu tinha um medo muito grande, porque eu era de uma igreja Assembleia de Deus, com a minha avó. E eu sabia que se de repente o André entrasse na igreja e o André incorporasse com um diabo dentro da igreja, eu ia ficar envergonhado e eu não voltaria. Ele nunca mais voltaria. E aí eu chegava na porta da igreja, eu fazia que nem debaixo do meu pé, eu chegava pro diabo e falava: você vai ficar aí fora, tu não vai chegar perto dele. E entrava. E assim, era muito louco, porque eu chegava e ficava assim no André: Senhor, Espírito Santo, a mente é tua, a cabeça é tua. Olha, Espírito Santo, não deixa nada de mal acontecer aqui, não dá liberdade ao inimigo. E aí foi o tempo da escolha, né? Até que numa sexta-feira fatídica, que eu vou dizer que foi a sexta-feira que Deus começou a movimentar, na saída do centro espírita, a gente vai pro ponto do ônibus e vem um homem muito bem vestido. Tava eu, minha mãe e Liliane, e ele passa por mim e me chama. Me tira de perto delas, me chama: vem aqui, meu amigo. Minha mãe e Liliane ficaram assustadas. Ele perguntou: o que você está fazendo aqui? E aí eu era meio abusadinho, né? Novinho, muito novinho, 18 anos. Eu falei: o que se faz num ponto de ônibus? Eu estou esperando o ônibus. Ele: ah, é? Pois então tu vai sair daqui agora. E aí ele puxou uma arma, levantou a camisa, puxou a arma, falou assim: eu estou esperando uma droga chegar e você está me impedindo. Some daqui. Esperando uma carga chegar. Assim. Some daqui. Pega o primeiro ônibus que tiver. E aí eu lembro que era a época da URV. Eu tinha uma URV. E era muito dinheiro uma URV naquela época. E eu gastei uma URV em 3 passagens. Mas eu saí dali. E eu nunca mais voltei no centro espírita. Por causa daquele acontecimento. E aí, por conseguinte, abriu uma... Mas assim, antes disso... Você entendeu que naquele momento ali... assim, algo talvez já estivesse em você e você não tinha consciência, né? Sim. Não, e aí rompeu o laço que o tinha laço. ali. E eu antes não disso, voltei. Assim, e depois depois daquela que ocasião. a gente saía dos trabalhos lá do espiritismo, eu sempre questionava o André, porque a gente chegava lá nos centros e o espírita, o santo que eles dizem, né? Chamavam eles de cavalo. E o André era chamado de cavalo. E quando a pessoa que estava lá incorporada viu que eu não ia me consultar, e ele viu que ele não conseguiria me atrair para ali para dentro, ele começou a bater no André. Então dava coças. O André às vezes voava a alturas imensas e jogava ele no chão. E assim, eu ficava chorando, falando assim para Deus: Deus, segura ele. Deus, não deixa ele se machucar. Você sentia que era uma represária ali, né? Por conta de que eu estava você ali. Tá resistindo, né? Claramente uma Exatamente, represária. porque eu estava ali
E aí o tio dele pegava e falava assim, olha, ele tá tomando coça. Alguma coisa tá de errado aqui. Eu falava assim, meu Deus, sou eu a coisa errada, sabe? Eu tinha essa sensação de que era eu. E quando eu terminava aquilo ali, eu falava assim pro André, eu conheço um Deus que me chama de filha, não de cavalo. Eu conheço um Deus que diz que me carrega no colo e que não me dá coça. E você está servindo um Deus que te chama de cavalo, que te bate, porque você fez algo que ele não concordou. O meu Deus não é assim, André. E quando eu entrava, sabe, nos cultos com o André, eu sempre entrava falando assim para Deus, Deus, se revela para o meu futuro marido. Porque se tu se revelar, ele vai entender que só existe um Deus. E que esse Deus se chama o meu Deus, que é o Deus de Israel. Eu quero te apresentar. E essa era sempre a minha oração, sabe? E aí eu lembro que um dia o André chegou num culto e Deus começou a usar uma pessoa, sabe, tão grandemente. E falar coisas para o André que nem a família dele sabia. E naquele dia o André pegou e falou assim para mim, caramba, é isso aqui que eu quero fazer. É nisso aqui que eu quero ficar. Porque esse homem é o dedo da unha de Deus. É a unha do dedo de Deus. A unha do dedo. Eu falei isso. Aí eu falei assim, Sem conhecimento de nada, eu fiquei Eu assim, queria meu entender a Deus, analogia. Ele é a unha do tu dedo não de tem Deus. ideia do que... Não, esse homem podia ficar rico. Aí eu falei assim, meu filho, ele só foi usado para te apresentar O um poder de Deus que te ama e que te conhece e que sabe de coisas que ninguém sabe, só você. Para dizer para você assim, eu sou Deus. E aí depois disso eu não vou mais, né? Vou servir ao quartel e aí o quartel me toma todo o tempo. É verdade. E nesse período, logo em seguida, né, a gente vai para nossa casa. A nossa casa era uma casa muito engraçada, só tinha teto, não tinha nada. Não tinha mais nada, né? Nada, não tinha mais nada, só teto. E Liliane engravida do Alan, né, o segundo filho. E ela pega uma doença que a gente não sabe o que era até hoje. E ali eu fiz um voto, que eu diria que foi o voto de tolo, né? Eu falei assim para Deus, se meu filho não nascer com sequela, porque os médicos não sabiam o que ela tinha na pele. E aí eu falei para Deus assim, se meu filho não nascer com sequela, eu vou te servir até o final da minha vida. Né? E a gente não descobria, a gente andou muitos médicos. Enfim, é uma história muito longa, que a gente tem que resumir, mas a gente descobriu qual era o motivo. E o motivo ainda era o espiritismo tentando criar um imbróglio para que eu... Você se decepcionasse, Sim. talvez, com Deus, né? E aí Deus fez exatamente o contrário. Ele cura a Liliane, né? Ele cura a Liliane, restaura a saúde da Liliane e o Alan nasce. Mas antes do Alan nascer tem mais um episódio, né? de uma revelação, que é uma revelação assim tremenda da parte de Deus. E Deus avisa que ia ter que o inimigo ia tentar se levantar contra a vida do meu filho A na minha gravidez. tia tem um sonho e diz para minha mãe que ela sonhou que meu filho morria. E eu estava em casa, eu lembro que nessa época costurando, e aí minha mãe falou assim, olha, eu estive na casa da sua tia e veio uma pessoa e falou que seu filho vai morrer. Aí você imagina você com uma barriga enorme, costurando calcinha, que na época eu costurava calcinha, e te falar assim, teu filho vai morrer. Você tá com um filho na barriga que vai morrer. E aí quando a minha mãe falou aquilo, era o mesmo dia que eu tinha vindo de uma
consulta com o meu ginecologista. E o meu ginecologista disse que eu estava com um descolamento de placenta do meu filho e eu teria que ficar internada por conta desse descolamento. E aí eu falei assim para minha ginecologista: doutora, eu não posso, porque eu tenho uma outra filha de 2 anos e como que eu vou ficar internada e a minha outra filha vai ficar em casa sozinha? Meu marido está no quartel e eu não tenho com quem deixá-la. Aí a médica pegou e falou assim para mim: então você vai para casa e vai ficar deitada. Que nada. Eu fui para casa, fui para a máquina, porque eu precisava fazer calcinha para poder ajudar no sustento da casa. E nisso que eu tô ali costurando, a minha mãe vem e me conta isso. Então é um balde de água na minha cabeça. Humanamente falando, fechou. Era a sentença, né? E naquele dia o André estava de serviço. O André nem estava em casa. E aí eu lembro que quando a minha mãe falou isso, eu peguei, costurando, falei assim para Deus: Deus, eu não conheço o rosto do meu filho. Eu nunca ouvi. Mas eu amo. Mas se tu tá dizendo que vai morrer, tu me dá graça de passar pelo luto. E eu fui costurando e trabalhando assim. Senhor, me consola. Porque a tua palavra diz que o Espírito Santo é aquele que consola. Então, estou pedindo consolo desde agora. Você viveu um luto antes do luto. E eu comecei a chorar assim, sabe? E a minha filha, eu peguei, dei janta, acabei aquilo ali, estava cansada, mas não conseguia dormir com aquela agonia. E aí eu fui para o joelho, sabe? Dobrei meu joelho e comecei a orar e pedir isso para Deus. Assim, muita gente fica meio assustado com isso, que eu falo que eu dobrei o joelho, eu comecei a orar e, para mim, eu não sei se eu dormi, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que, de repente, eu acordo com alguém alisando a minha cabeça. Eu de joelho. Eu não conseguia olhar para quem estava me fazendo carinho. Mas essa pessoa que estava me fazendo carinho pega e fala assim para mim: eu não falei que teu filho ia morrer. Eu falei para tua tia, ele me deu nome e sobrenome de quem tinha tido a revelação, que orasse, velasse pela sua vida. Eu mostrei isso. Aí fazia assim com a mão, eu me via em pé, uma cobra vinha, me enrolava dos meus pés até minha cabeça, me espremia, sabe? E aí, de repente, aquela cobra, quando me espremia, eu sentia a dor daquela cobra me espremendo. E aí Deus pega e fala assim: eu pedi que orasse pela sua vida, porque o inimigo da sua alma quer tirar a sua vida e a vida do seu filho. E eu acordei. Quando eu acordei naquele susto, eu fiquei contando os minutos para o dia clarear. E quando o dia clareou, eu lembro que eu saí da minha casa e falei assim: Deus não é Deus de confusão. E Deus não é Deus de dar sonhos de mentira. E aí eu fui na casa da minha mãe e falei assim: mãe, Deus me deu um sonho. Aconteceu isso, 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 e Deus falou para mim que foi a minha tia. Fala para mim se foi isso. Aí minha mãe pegou e falou assim: foi a tua tia. Eu corri na minha tia para ouvir o que a minha tia. E ele falou que foi um sonho que ele deu para minha tia. E a minha tia falou assim: filha, verdadeiramente Deus fala contigo. Foi exatamente o que eu sonhei. Passou. E daquele dia em diante eu orava sempre. Quando eu cheguei na época de ganhar neném, eu rodei todas as maternidades do Rio de Janeiro. Não tinha vaga. Eu fui parar dentro de uma maternidade chamada Maternidade Camode de Campinho. Quando eu cheguei nessa maternidade, que eu cheguei num pré-parto, as mulheres estavam todas no pré-parto com uma fita amarrada em cima da barriga com um laço. Eu estranhei aquilo, porque eu tinha tido a minha outra filha e não tinha visto nada daquilo. Aí eu olhei aquilo, e quando eu olhei aquilo, aí a enfermeira vem com um rolo de fita e com a tesoura pro meu lado. Falei: o que que é isso? Aí ela pegou e falou assim para mim:
isso aqui é porque o médico é estrangeiro e na terra dele, para que as mulheres não sofram das dores de parto, ele bota essa fita. E assim, realmente, as mulheres que estavam ali, eles não gritavam, não sofriam, estavam com cara... Porque assim, quem conhece um pré-parto sabe que é terrível. Edson já trabalhou numa é maternidade. muito difícil. Plantões. Quando eu ligava pra ele, eu só escutava os barulhos em volta e falava, meu Deus. E só tinha ele naquela maternidade ali, esse médico. E aí, quando ela veio com essa fita, eu falei assim, o sonho da cobra me envolvendo e me esmagando. Eu lembrei logo da cobra. Aí eu falei assim, eu não vou botar isso não. Mas então você vai sentir as dores de parto. Aí ela falou assim, você vai sofrer o que você quer. Aí eu falei assim, se eu tiver que sofrer o pecado de Eva, eu vou sofrer o pecado de Eva. E assim, Elise, eu peguei, fiquei ali, senti muitas dores do meu filho. E eu lembro que teve uma hora que eu olhei para rua e no dia chovia, e eu falei assim para Deus, Deus, tu falou que tinha que velar pela minha vida porque tu sabia que eu ia passar por isso aqui. Mas Deus envia um médico para fazer o meu parto porque eu não estou aguentando mais. Um médico entrou naquele quarto, fez o meu parto, que não foi aquele médico estrangeiro, entregou o meu filho no meu colo, tirou minha placenta, deixou na minha cama, que eu ganhei no pré-parto, sozinha. Me deu ponto e saiu. Não falou nada. A certidão do meu filho nascido vivo tá assim, médico inexistente. Nota de apigar. Não tem nota de existe. apigar. Quando meu filho nasceu, que o médico viu meu filho no meu colo, ele ali com a minha roupa, eles não botaram nem a mão no meu filho. Porque ficaram com medo quem foi o médico que fez o meu parto. Caramba. E aí, assim, eu falei assim, eu saí da maternidade, eles querendo saber quem era o médico que tinha feito o meu parto. E até hoje, assim, eu não sei. Eu já ouvi pessoas dizerem que pode ter sido um médico usado pelo Senhor, que levou ali e fez o meu parto. Pode ter sido um anjo, pode ter sido o Senhor. Mas eu sei que, assim, o Senhor, ele é fiel. E ele nos prepara, às vezes, para algo que a gente nem tem noção que ia passar. E essas coisas começaram a mexer muito comigo. Muito comigo, até que eu levantei a mão para Jesus. Eu não me converti, mas eu levantei a mão para Jesus e reconheci que ele era poderoso. E quando você viu o seu filho sem sequela, né? Que então tinha sido Foi quando eu levantei, foi quando eu levantei a mão para ele, né? Levantei a mão para Jesus. Mas eu não conhecia o evangelho de verdade, eu não conhecia como as coisas funcionavam ainda. Meu filho ainda foi batizado na igreja católica, né? A gente não... Eu não tinha aquele conhecimento vasto de como era... O André, ele não tinha muita certeza ainda de como era Deus. Uhum. E aí... E vai se revelando, Deus vai se mostrando aos pouquinhos. Tem cada pessoa de um jeito. E aí teve um ano que eu ia à igreja, e nesse período eu parei de ir à igreja, um determinado ano da minha vida. E esse ano, imagina assim, o pior ano da sua vida. Esse ano foi o pior ano da minha vida. Não, foi um ano anterior. Eu não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus, mas eu ouvi Deus falar assim, eu quero que você vá para o seminário. E aí eu cheguei, acordei de manhã e falei para a Liliane assim, não era crente, não era membro de nenhuma igreja. Eu ia à igreja todo domingo. Aí eu falei, Liliane, eu ouvi Deus falar para eu ir pro seminário. Aí ela, sério? Eu falei, eu tenho que ir pro seminário. E eu não era crente. Mas Deus falou para eu ir pro seminário. Ela, sério? Eu falei, sério. E aí eu fui, comecei a procurar um lugar para eu ir. Um seminário para eu ir. E aí eu encontrei aqui em Caxias, um seminário, que era ali perto da Nilo Peçanha, ali próximo, uma igreja presbiteriana unida. Era um seminário indenominacional. E eu fui lá e fiz... Antigamente tinha inscrição e matrícula. A inscrição, você botava seus dados, ficava lá e você voltava depois para pagar a matrícula. Tinha taxa de matrícula, né?
E eu fiz a inscrição. Isso era novembro, por aí, né? E eu tinha que voltar até janeiro para ratificar a matrícula. Só que nesse período eu esqueci que Deus tinha falado. Eu banalizei e eu não voltei. E aquele ano seguinte foi o pior ano da minha vida. Em todas as áreas. Foi terrível. Foi Jonas na tempestade. E eu sem saber que estava vivendo a história de Jonas. E eu entendia claramente que era porque ele sabia sim. E aí naquele ano, eu não esperei chegar novembro. Em outubro, eu corri lá, fiz a inscrição e fiz a matrícula. Porque eu falei, agora eu não sei que eu não vou querer perder dinheiro e eu vou voltar. Então, né? Eu fiz a inscrição e paguei a matrícula. Então, eu entrei para o seminário não por conhecer, eu queria conhecer Deus, eu entendia que eu precisava mergulhar profundamente, como tinha mergulhado no Espiritismo, conhecia as coisas de forma mais entranhada. Então eu queria, já que eu estava me dedicando a conhecer um pouco mais o Evangelho, saber de fato a quem eu estava servindo. E até o segundo ano, eu não era crente no seminário. Eu fui batizado, eu já era seminarista indo fazer estágio. Foi o ano que eu fui batizado. Nossa. Foi antes de ir fazer o estágio. Porque eu fui fazer estágio sem saber que era estágio. Para mim, o estágio era como um enfermeiro. O enfermeiro tem que fazer estágio. Um médico tem que fazer estágio. Um teólogo tem que fazer estágio. Então, eu fui para uma igreja. Nessa época, eu já estava frequentando a igreja congregacional. E aí me indicaram um pastor Jari, que foi pastor aqui da igreja de Campos Elísio. E aí eu fui estagiar com ele. E eu me lembro que ali eu já tinha acabado de ser batizado. E ele falou assim para mim, você está querendo vir? Então, ok, tem uma tarefa para você. Você vai dar aula para os jovens. Falei, legal. E você vai dar aula para os jovens na escola bíblica, você vai dar aula de Levítico e Hebreus. Você imagina? Meu pai do céu. Dar aula para jovem de Levítico. Umas matérias bem densas, bem tranquilinhas. E Hebreus. E assim, foi uma das maiores experiências da minha vida, porque eu era novo convertido. E eu mergulhei com uma profundidade no livro de Levítico, no livro de Hebreus, que aquela turma se apaixonou pela aula. E até hoje eles me encontram e me chamam de professor, todos eles. Alguns estão na igreja Fluminense, tem alguns irmãos que estão lá da igreja Fluminense hoje, são inclusive do coral, e quando eles me veem, eles me chamam de pastor, mas eles também me chamam de professor. Isso marcou minha vida. É muito legal, tem muitas histórias que a gente não... A gente tinha batido uns papos antes, mas muitas histórias que... Sempre tem coisa nova, né? É muito bom saber que Deus, ele tá no controle de tudo, né? Cada um tem uma história que é um privilégio para a gente estar aqui ouvindo vocês, compartilhar esse pedacinho da história, né? Como é importante, quanto a Liliane falava no início, como é importante a gente investir nas crianças, né? Como é importante a gente investir nas crianças. A gente falava isso no último domingo, né? Na ocasião eu fui orar pelas crianças para elas irem para o cultinho. O culto delas, né? No culto de domingo. E aí eu falava exatamente isso. Porque um dado momento, Elise desceu lá na salinha das crianças. Elise viu algumas fotografias assim na parede. E era a história de alguns missionários. E na ocasião nós estávamos estudando sobre a história daqueles missionários no seminário. E quando a Elise viu que as criancinhas estavam tendo o conteúdo que nós estávamos estudando no seminário, a gente ficou impactado com aquilo. E aí eu falava, no domingo eu falava da importância de trabalhar com as crianças. E a gente na semana do Dia das Crianças, a gente trouxe aqui a Ana, que a gente tem também um podcast gravado com ela, que ela falava sobre todos os bastidores que tem na igreja
para trabalhar com as crianças, né? Então tudo começou com o convite. A nossa igreja tem muitas histórias de crianças que também, no momento assim de ruptura familiar e de muita dificuldade da parte de alimentação, e a igreja ser esse suporte, e crianças irem no domingo pela manhã por conta do café, por conta do Nescau, por conta do... que pra gente parece uma coisa tão simples, mas que para eles é a refeição da semana, mais aguardada da semana. Muitas histórias assim. E é muito bom a gente ver que se a Liliane está aqui, se o André está aqui, é porque alguém investiu, alguém lançou a semente, outro regou, né? E assim Deus deu crescimento. E Deus deu crescimento. Uma coisa que o pastor André falou, eu fiquei intrigado. A gente tem estudado esse semestre sobre algumas religiões, inclusive espiritismo, mas ainda assim, vamos dizer assim, uma noção muito superficial, né? A gente comparado com a vivência que você teve. E aí, vocês comentaram que o culto ele começava por volta de 19 horas, mas ele terminava lá para as 3 horas da manhã, né? Às vezes até mais. 2, 3 da manhã. Aí por ignorância, tá? Por que demorava isso tudo? O que tinha... Como que se ocupava esse tempo, assim? Lá tem um início dessa leitura de um sermão que meu tio fazia, né? Era um sermão, durava um tempo aproximado de um sermão na igreja. Ele ficava com a Bíblia aberta e lendo e tratando ali à luz do texto que ele pegava. E depois desse período iniciava um período de invocações, né? Começavam a celebrar cânticos, e esses cânticos eram cânticos de invocação. Tinha instrumentos? Sim, sempre com atabaques, né? E aí, nesses momentos, começavam as canções de invocação. E aí, cada canção, ela faz alusão, né, a uma entidade. Ela invoca uma entidade. Então, digamos que lá tinham aproximadamente 40 a 50 médiuns. Cada um deles tinha... cada um desses médiuns, né, dessas pessoas que atuam lá dentro, elas têm uma linha de entidades que são invocadas sobre elas. Não são todas as entidades que são invocadas sobre essas pessoas. Então, vamos dar um exemplo. Sobre a minha vida, invocava-se algumas entidades. Sobre a vida de outras pessoas, outras entidades. Então, canções que são celebradas ali, invocadas ali, algumas não serviam para mim. Serviam para aquela outra pessoa. Até que fizesse toda aquela celebração e chegasse de todos que estavam ali, para que todos começassem a ser invocados e se manifestassem. Perguntar uma coisa, nessa questão da música, você falou que tinha atabaque, tinha algum outros instrumentos ou era mais rítmico? Não, lá em particular, a maioria das vezes eram atabaque. Tinha aquele chocalho de mão, né? Mas tudo percussão, às vezes né? Sem percussão. Tudo percussão. Tudo percussão. Sem percussão. Aí depois tinha um momento de darem... Aí depois iniciava os períodos de consulta. Depois que todos os médiuns se incorporavam com as suas respectivas entidades, aí iniciava-se os momentos de consulta. Saber o futuro. As pessoas iam consultar a respeito da sua vida, do futuro, ou de coisas, né, outras, para aquelas entidades. É interessante isso. Eu estou lembrando de uma ocasião, né? A gente estava na nossa casa e a gente ora, fala com Deus, né? Pede ali a benção do Senhor. E nesse momento eu estava num período onde a gente estava começando a pensar em vamos ter filhos, não vamos? Aquela questão, será que está na hora? Essa era a nossa preocupação do momento ali. E uma certa vez eu estava saindo de casa e uma pessoa pegou no meu braço e falou assim, uma pessoa conhecida, né, de perto ali de onde eu moro, pegou no meu braço e começou a falar sobre o meu
entre aspas, futuro. Do que aconteceria naquele ano. Porque era o ano que a gente estava se propondo a, de repente, começar a nossa família, aumentar no caso, né? E aí a pessoa pegou no meu braço e falou que naquele mesmo ano eu teria uma gestação, que eu não me preocupasse com a questão financeira, porque estaria tudo organizado, que não ia faltar nada para essa criança, e que eu teria, ainda naquele ano, um filho. E aí eu percebi que aquilo não vinha da parte de Deus, porque foi o que a Liliane falou, é o discernimento, né? E aí quando eu sabia... O detalhe é que a gente tinha orado em favor disso, entendeu? A gente tinha orado, nosso coração se abriu para essa questão da maternidade, e a gente orou e falou, Senhor, se for da sua vontade, a gente vai suspender os remédios, e eu já estava indo fazer buscar uma consulta já de médico e tudo de mais. médico específico. Então Deus sabia da nossa oração, né? E Satanás também. Aí foi quando a pessoa pegou meu braço assim, e eu senti que pegou no meu braço, eu já senti diferente. Falei assim, não, isso aqui não é algo de Deus. E a pessoa falou isso no meu coração, aí eu falei assim, Senhor, aí só internamente, eu não falei isso para a pessoa, mas eu disse assim, ele está tentando me apresentar o Deus dele, né? Só que Deus não é. E eu falei assim, mostra que eu sou tua serva, que eu sou tua filha. Quando eu falei isso, ele tirou a mão de mim imediatamente. Ele tirou a mão e falou assim, você tem muita energia, você tem muita força, você tem muita luz. Aí começou a se afastar de mim assim. Aí eu falei, esse é o meu Deus. Eu falei, e na minha vida e no meu futuro, quem manda é ele. E eu apresento o meu Deus a você. Eu espero que você também aceite isso. E a pessoa era conhecedora, não, vamos dizer assim, não que tenha sido evangélico alguma vez, ou que tenha tido o seu momento com Deus, mas disse que muitas pessoas da família eram evangélicos e que ele conhecia isso, mas que não tinha como sair. E falou ali comigo naquele momento, foi o que eu consegui falar ali na hora, e falei isso. Mas quando eu entrei no quarto da minha casa, eu orei e falei com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu sei que eu quero muito ser mãe, e eu sei que eu quero muito essa bênção, e era sobre isso que eu estava orando. Mas se eu ficar grávida esse ano, essa palavra não vai... A honra não vai dar para Deus. Eu falei assim, então eu espero o tempo que for necessário para que o teu nome seja glorificado. E estamos aí há quase 8 anos. 13 de casados, né? Então... estamos aí há quase 8 anos aguardando essa promessa. E Deus fala, a Liliane já foi instrumento de Deus para mim, né? Sobre essa questão. E Deus tem dito e tem dado a sua promessa, mas já se vão 8 anos. E eu falo assim, não foi fácil esperar o tempo para que a glória seja de Deus. Mas a gente aguarda. Mais difícil é viver fora das promessas do Senhor, né? Mas Deus me livre viver uma vida fora do que Deus quer para mim. Eu falo que foi muito Deus, sabe? Quando aquela irmã se propôs a pregar para mim um verdadeiro Deus. Essa igreja era uma igreja congregacional que dava o café para ela. E aí, legal, assim, né? Ela foi muito usada, sabe, pelo Senhor. E eu falo que quando o André me convidou a conhecer a religião dele, eu não fui conhecer a religião dele porque eu conheci um Deus verdadeiro. E eu falo que, às vezes, as pessoas... O grande problema do ser humano, que a vida do ser humano é como uma dentadura, são experiências com o Senhor. Para que você entenda que Ele é Deus e que a glória é dele e que Ele pode fazer tudo. E aí, assim, o André aceita Jesus, o André vai para a igreja. O meu pai era espírita uma vida inteira. No final da vida dele, meu pai foi para os caminhos de Jesus. Meu pai aceita Jesus. Na nossa igreja, comigo pregando um dia de Santa Ceia sem fazer apelo. Olha só que bem. Sem apelo. Então, assim, quando a Bíblia diz que Ele nos atrai, Ele de verdade, sabe? Ele nos atrai. E eu entendo que naquele momento Ele me atraiu. Me atraiu por conta de um café? Foi. A justificativa foi o café. Mas atraiu para dizer assim, olha, eu cuido de vocês, sabe?
E eu entendo que toda vez que a gente quer dar honra a Deus, o inimigo ele tenta fazer de tudo para poder nos desmotivar. E dizer assim, ó, vou te fazer passar isso, mas assim, Deus fala assim, estou contigo, vou até o fim. E a minha glória é muito maior. E não divido ela com ninguém. Não divide. É verdade. Não divide, gente. A gente está chegando no finalzinho, aqui nos minutinhos finais. Queria que o pastor André deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo aí, diante desse bate-papo. Nós estamos iniciando um projeto lá na igreja, tem 2 semanas. Esse projeto, hoje estamos iniciando a 3ª semana, um projeto com criança. E a gente já está apaixonado por essas crianças. De verdade. Porque a gente começou a primeira reunião, não apareceu nenhuma criança. Era um trabalho de reforço escolar, no condomínio onde mora o pastor Sandro e a pastora Cláudia, e minha filha mora também num dos condomínios lá. E Deus tocou nosso coração para a gente iniciar esse projeto. E na primeira aula não apareceu nenhuma criança. E a gente pensou assim, caramba, mas o Senhor que mandou, foi o Senhor que falou. E aí eu entendi, eu falei assim para a menina que lá da nossa igreja que estava junto conosco, eu não vou desistir, eu vou perseverar. E na semana seguinte apareceram 4 crianças, não? 3. E isso na terça-feira. Na quinta-feira tinham 7 crianças. Hoje eu não sei como está, mas semana passada a gente já estava chegando um número de aproximadamente 15 crianças. Então, eu acho que a igreja precisa compreender que o ministério infantil é um ministério que tem que ser levado a sério, Verdade. mesmo que a gente trate com eles às vezes brincando. Eu acho que é essa palavra que fecha a questão sobre um ministério infantil, a relação e a importância do ministério infantil na igreja. E às vezes eu acho que as pessoas não dão tanto valor, sabe? Acha que porque é criança não vai cobrar, que acha que pode fazer de qualquer jeito. Uhum. E eu falo pro André que a gente está ali com esse projeto com as crianças. E eu cheguei um dia, uma criança chegou e falou assim para mim, ela estava com a unha grande porque era para rasgar a cara de outra criança. E aí eu peguei e falei assim, mas Deus te fez tão princesa. E você pega crianças, a gente tem crianças ali que tem 12, 13, 14 anos e são analfabetos. Mas sabem multiplicar por 2 números, sabem dividir muito bem, mas ler e escrever não. E eu falei para elas que Deus, Ele nos ensina a ler e a escrever, porque a gente tem que ler a palavra dele. E a gente tem que ler quando vai num local, a gente tem um ônibus, a gente pede a informação, a gente precisa ler para ver para onde que a gente vai. Aí ele, mas eu pergunto aos outros, falei, mas se essa pessoa não for com a sua cara e querer te jogar para o outro lado? Então, assim, eu queria apresentar para vocês um Deus que não te deixa enganado. E você vai crescer e não vai ser enganado se você aprender a ler. E eles pegam, muitas vezes, ficam para mim assim, tia, mas agora está na hora da continha. Aí eu falo assim, B mais A é igual o quê? Aí ele, tia, é Bá. Aí eu falei, somou. E aí, assim, são coisas que a gente tem que... Eu acho que a igreja tem que abrir os seus olhos, sabe? Porque a gente olha hoje, o inimigo tem investido muito contra as crianças. Verdade. E se a gente parar e olhar, eu falo que a igreja ela tem que ter um olhar muito mais à frente do que o mundo. E o mundo tem investido coisas em crianças, em adolescentes. Pesado, né? E nós, como igreja, temos que investir muito mais. Verdade. Fala aí, Liz. Fecha aí. Então, quero primeiro agradecer vocês, né, pela oportunidade que vocês nos deram de estar aqui fazendo esse bate-papo, mas para que outras pessoas também possam ser abençoadas através deles. Nós fomos, né, aqui abençoados também. Extremamente.
E também agradecer a generosidade de vocês de abrir detalhes da história de vocês, porque acho que isso são coisas que vocês falaram que às vezes são muito íntimas, né? E você expor assim é algo que realmente demonstra essa liberalidade que vocês têm para que o nome de Deus seja glorificado, né? Então, e os alertas, né? Todos que vocês nos deram, todos esses ensinamentos. Quero agradecer aqui vocês. Então, caminhando para o nosso final mesmo, a gente tem que pedir para você que está aí do outro lado, deixa um like, compartilha essa história com outras pessoas, porque às vezes tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, né? Que se trata de tudo a mesma coisa. Mas existe uma palavra que ficou no meu coração quando a gente estava no seminário e aquela palavra reverberou e eu acho que ela faz muito sentido hoje, que a gente está conversando sobre isso. As outras religiões é o homem procurando Deus, mas o cristianismo se propõe a ser Deus se revelando ao homem. Então, não é mais uma. É o próprio Deus se entregando para cada um de nós. Ele poderia continuar sendo Deus do jeito que sempre foi, mas ele escolheu nos amar e nos trazer a revelação de quem ele é, para que a gente não fosse condenado ao inferno, mas que a gente tivesse direito a ir para o céu através de Jesus Cristo. Então, acho que essa é a minha palavra final. O que ficou no meu coração foi cada um disse um pedacinho que para mim faz totalmente sentido, mas para colocar algo novo, o que ficou no meu coração é tudo que o Senhor colocar na sua mão para fazer, faça com excelência, porque o mundo ele procura fazer com excelência. E quantas vezes eu fiquei, me marcou essa questão, muitos pontos aqui, né? Mas essa questão do tempo, do culto, né? Quantas vezes a gente com 2 horas ali, a gente não consegue terminar 50 minutos de pregação, né? Fica inquieto com o louvor e etc. Então, procure fazer com excelência, né? E saiba que, como eles falou, é um momento que a gente está ali para adorar o Senhor, mas também é um momento que Ele está para se revelar para nós, né? E às vezes é uma oportunidade que você deixa passar, porque você saiu, foi beber uma água, foi fazer alguma coisa, uma desatenção, e você perdeu uma palavra que poderia ter mudado a sua vida. E talvez aquilo ali faça você rodar no deserto um bom tempo. Então, faça com excelência. Deus te ama. Deus está sempre disposto a nos revelar diariamente, né? O nosso futuro pertence a Deus e Ele nos revela diariamente. Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. E que bom que Deus resgatou essa família, construiu essa família que tem sido o canal de bênção para muitas vidas e não pararam de dar frutos. Fica também fica a dica, né? Se você está plantado junto ao ribeiro de águas, você está plantado na videira, você tem que dar frutos. Então o cristão ele precisa estar constantemente se alimentando da palavra e dando os frutos. Muito obrigado por vocês terem vindo, por terem aceitado o convite. E eles já deu o recado aí para quem está nos assistindo, né? Como a gente sempre fala no final, que o título daqui do nosso podcast é Nexus Podcast. A gente sempre encerra dizendo assim, que esse bate-papo tenha feito nexus na vida de vocês que estão nos assistindo. Amém? Amém. Então, tchau, até o próximo. Tchau, tchau.